Olá, queridos, graça e paz, tudo bom? Só quero lembrar vocês que essa é a primeira parte do nosso testemunho e que esse vídeo foi uma live que nós fizemos alguns anos atrás, que nós conseguimos recuperar e conseguimos colocar aqui no YouTube. Então assista o vídeo, compartilhe com seus amigos, seja edificado na nossa primeira parte do nosso testemunho. Deus abençoe. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, o versículo é o de número 37 para a nossa uma base, né? Para irmã Josiane, Deus abençoe. É uma base para nós falarmos acerca do nosso testemunho. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo de número 37. Se alguém puder digitar para nós aí, eu serei grato. É um versículo conhecido, é base, né, da nossa vida cristã. E nós utilizamos muito isso. Isadora, Deus abençoe. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37. Versículo 37 diz assim: porque para Deus, Candelária, eita! Porque irmã Josiane, também é minha aluna aí, ó. Resende, tem gente de Resende aí. Irmã Josiane também é minha aluna. Gente, chegamos a 80 pessoas. Deus seja louvado. 82. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 37. Irmã Josiane, paz do Senhor. Abandona a gente lá no grupo não, hein? Versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Paz do Senhor, irmã Vivica, é isso, né? Deus abençoe. Guarde isso no seu coração, porque para Deus nada é impossível. Gente, muita gente pergunta: Júnior, de onde tu veio? Quem é você? E minha mãe sempre me cobrou muito, minha mãe está me assistindo, Mainha Márcia Silva. Mainha sempre me cobrou muito e disse: meu filho, aonde tu for você tem que contar seu testemunho e ter uma oportunidade de contar o seu testemunho. E nas lives, Mainha um dia me cobrou, falou: Júnior, você prega e tal, mas conta o testemunho, conta aquilo que Deus fez na sua vida. E eu peguei aquilo para minha vida e decidi então contar. Contei uma vez no Instagram, muitas pessoas gostaram, foram edificadas. Meu mano Arthur chegou, muitas pessoas foram edificadas. E só que o Instagram, ele infelizmente nos limita a 1 hora, e eu tive que dividi-los em 3 partes, né? Mas Deus tocou no meu coração para poder refazer, e é bem verdade que muitas pessoas me cobraram: Júnior, faz de novo, eu não vi, eu só vi uma parte, eu só vi 2, eu não vi completo, faz de novo, mas faz pelo Face, que o Face abrange mais pessoas. E uau, passamos de 100 pessoas, que glória, meu Deus. Bruno, paz, mano. Bruno também trabalha comigo no Bramil, gente. E aí então eu decidi contar mais uma vez. Eu espero que você seja edificado nessa noite. Para quem não conhece, Júnior Marques, eu me chamo Carlos Alberto Marques Júnior. Sou filho da dona Márcia, junto com o senhor Carlos Alberto, que hoje mora no Senhor. Tenho 2 irmãs, uma mais velha, que é a Tawane, e outra mais nova, que é a Emily Marques, que vocês já viram cantando comigo em algumas lives. Hoje eu tenho 25 anos, para a glória de Deus, mas para chegar até 25 anos teve uma trajetória bem legal. Tudo começou quando Mainha sentiu as dores do parto para poder me ter, para poder me ganhar. E Mainha sempre ouviu muito que eu seria um bebum, que eu seria mais um que iria beber. Minha família, por parte de pai, infelizmente eles tinham um problema muito sério com bebidas, e o meu pai, ele já bebia. E quem conhecia minha mãe, quem conhecia a nossa família, achava que quando eu nascesse
seria apenas mais um bebum, mais um rapaz que beberia. Mas minha mãe não aceitou isso. Minha mãe, segundo ela passava a mão na barriga e profetizava que eu seria um pastor, né? E creio que ali, e é só uma brincadeira, tá, gente? Mãe arrumou um problema para minha vida. Por quê? Começou uma guerra ali com o inimigo desde aquele momento que minha mãe começou a profetizar, porque ela profetizou que eu seria e o inimigo querendo que eu não fosse. E aí começou uma guerra. Quando manhã sentiu as dores do parto para poder me ter, houve uma complicação no parto e o médico chegou para minha querida vovó, que hoje já dorme no Senhor, e olhou para minha avó e disse assim: olha, eu não posso, a senhora vai ter que escolher entre salvar o seu neto ou a sua filha. A minha avó olhou para o médico, minha mãe me conta isso hoje, olhou para o médico e disse que, minha avó falou assim: olha, salva minha filha, porque neto depois a gente tem outro filho, depois ela pode ter outro, e depois de mim veio a minha irmã mais nova, que é a Emily, mas salva minha filha, eu não quero perder a minha filha. O médico entrou para o centro cirúrgico determinado a salvar apenas a minha mãe, né? Mas toda vez que eu conto isso me faz lembrar de um louvor bem antigo, que ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando, meu amigo Neemias, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Deus ainda tem a solução. E quando o homem disse que não, minha avó determinou que eu não nasceria, creio eu que Deus disse: peraí, a última palavra ainda é minha. E eu não sei que cargas d'água deu, o médico conseguiu me retirar, o médico conseguiu fazer o parto, manhinha sobreviveu e eu sobrevivi, para a glória do Senhor. Esse foi o primeiro. Só que a guerra continuou, porque o inimigo tentou a primeira e agora ele iria tentar a segunda. Qual é a segunda? Manhã disse que com 8 meses eu tive um problema nas plaquetas, né? Um problema nos glóbulos vermelhos, um problema no sangue. E manhã disse que eu fiquei todo roxo. E eu não correspondia a mais nada e me levou ao médico para poder ver o que era. O médico fez alguns exames e disse que o problema seria nas plaquetas. Que o problema era... Irmã Lelete, a paz do Senhor, minha amiga, eu estava lá na sua live. Manhã disse que o médico era um problema que não tinha cura, que não tem cura. O problema nas plaquetas não tem cura. Isso com 8 meses de idade. Ela me levou ao médico, fez uns exames, deu esse problema. Só que minha mãe não era cristã nessa época. Manhã não servia a Deus. E ela decidiu naquele dia entrar para uma igreja, né? Entrar num culto. E no culto ela levou os exames para poder orar. Entregou na mão do pastor. E nós somos muito gratos hoje, porque a igreja que fez a oração, que nos abraçou, foi a Igreja Batista. Manhã levou os exames e o pastor orou, abençoou. E manhã trouxe de volta no dia seguinte para o médico poder corrigir. Gente, acredite se quiser. Quando o médico abriu, minha mãe me conta que quando o médico abriu os exames, ele olhou e falou: ué, tem alguma coisa de errado aqui. Minha mãe: por quê? Não, tem alguma coisa de errado aqui.
porque o seu filho ele tem um problema nas plaquetas, mas aqui nos exames não tá dando que ele não tem nada. Aqui tá dando que ele não tem nada. Vamos fazer um outro exame para ver se às vezes aconteceu um outro erro. Para ver que aconteceu um erro. Eles fizeram mais um exame e para glória de Deus não deu nada. Quando abriu disse, o que aconteceu? Gente, eu tenho 25 anos e isso aconteceu quando eu tinha 8 meses. Eu sou desenganado pela medicina até os dias de hoje. Quando eu chego em algum consultório para eu poder consultar, eu tenho que dizer que eu tive ou eu tenho esse problema, creio eu que eu tive porque eu não tenho mais esse problema, e que eu tenho alergia a um remédio, que esse remédio traz a reação no corpo, né? E eu acabei ficando todo roxo, que eu não sei pronunciar o nome, meu cunhado provavelmente deve saber, minha irmã também, mas a gente chama de aspirina. Então eu tenho que chegar e dizer, olha, eu sou alérgico à aspirina, eu tive um problema nas plaquetas e tal, e se eu não disser, eles não acreditam. Por quê, Júnior? Guarde isso no seu coração, aquilo que Deus faz. A gente não vai conseguir explicar, porque se nós explicarmos, Deus deixaria de ser Deus. E Deus, o que fez na minha vida, já quando criança, é algo inexplicável. Porque a medicina até hoje não consegue explicar como foi que eu fiquei curado. E como de primeira instância deu que eu tinha esse problema. E logo após, quando eles fizeram um outro exame, não deu mais nada. O que Deus faz, a gente não explica. Passado algum tempo, ainda quando criança, bem novinho, 1 ano, 1 ano e meio, eu não guardo muito bem, minha mãe disse que eu quebrei o braço. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quebrei o braço esquerdo. O braço esquerdo, tá vendo aqui, a cicatriz aqui. Isso daqui é a cicatriz, da operação. Essa é a cicatriz. Deixa eu ver aqui. Aqui. Isso daqui, é uma platina que eu tenho para poder segurar os ossos do braço. Manhã disse que eu tive uma fratura exposta. Da última vez eu não falei isso, ela brigou comigo. Eu tive uma fratura exposta, eu tinha 1 ano, 1 ano e meio. Esse osso que nós temos aqui, ele saiu daqui e pulou para cá. Se você percebeu, não sei se você está conseguindo ver, eu tenho esse braço meu, o braço esquerdo, ele é um pouco torto por causa desse problema, né? Eu não sou muito forte, gente, não tenho muita força, mas a pouca força que eu tenho no direito, eu não tenho no esquerdo, por causa deste problema. Então, se um dia você me levar para pregar na sua igreja, e se você tiver curiosidade de ver, eu te mostro a cicatriz ao vivo e você vai ver, eu vou colocar os dois lado a lado e você vai perceber que o braço esquerdo ele é torto, ele é um pouco torto. Só que minha mãe disse que eu tinha pavor de médico. Minha mãe disse, meu filho, você não podia ver um médico, que se tu visse um médico, você abria a boca para chorar, tinha que te retirar, te segurar, eu tinha que ficar contigo, era difícil, Júnior. Só que minha mãe disse que no dia que eu quebrei o braço, ela desesperada, chorando, eu olhava para ela, fazia carinho nela e dizia, calma mamãe, tá doendo não. Calma mamãe, não tá doendo. E quando eu fui entrando para o centro cirúrgico, quando eu olhei para o médico, manhã disse que ao invés de eu chorar, ela já estava preparada para me ver chorar, minha mãe disse que eu comecei a sorrir. E no que eu sorria, eu dava um tchau para ela. Gente, eu não lembro, mas creio eu que naquele momento, eu não vi um médico, mas eu vi o médico dos médicos naquele lugar. Resolvi esse problema no braço, tivemos essa cura, graças a Deus, e fui crescendo. Minha mãe sempre recebendo
profecias e palavras que eu seria bênção, que eu seria isso, que era para cuidar de mim. Profetas dizendo: mãe, cuida desse garoto, a promessa é grande. Para você ter uma ideia, eu nunca, pode ter pessoas aqui e não me interpretem mal, por favor, tá? Não me interpretem mal. Eu nunca comi, com todo o respeito, nunca comi doces de São Cosme e Damião, doces de Cosme e Damião, nunca comi. Porque toda vez que chegava o período, alguém sempre se levantava, Deus sempre usava alguém e dizia para minha mãe: ó, não deixa, cuida, guarda, esconde ele. E minha mãe sempre cuidou. Com 5 anos, na igreja pentecostal Deus Amor, que é a congregação de Santana de Barra, em frente à entrada do Parque Santana, eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero aceitar Jesus. Falou assim: que, meu filho? Eu falei: quero aceitar Jesus. 5 anos de idade. Aquela igreja, gente, para mim parecia imensa, enorme. Hoje eu passo em frente à igreja, não é uma crítica, mas eu olho e falo: gente, aquela igreja hoje é pequena. Mas com 5 anos de idade, eu achava aquela igreja imensa, imensa, imensa. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, eu quero aceitar Jesus. Ela: meu filho, vai lá na frente. E quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão com 5 anos de idade e aceitei a Jesus. E fui correndo lá na frente. E quando eu cheguei lá na frente, o pastor colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim: hoje vocês podem não estar entendendo. Meu amigo pastor Tiago Silva, Deus te abençoe, mano. Hoje vocês podem não estar entendendo e podem até estar rindo dessa criança. Mas muitos de vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse garoto. Com 5 anos. Passou-se um tempo, uma irmã, acho que foi nesse período, uma irmã se levantou. Não, perdão. Deus usou um pastor e disse assim: gente, eu tô vendo aqui nessa igreja uma pessoa que Deus hoje está dando o dom do louvor. Está dando o dom do louvor. E eu via que quando essa pessoa louvava, uma outra pessoa era tomada pelo Espírito Santo. Gente, a igreja inteira levantou a mão. Mas não era ninguém. Eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu só levantei um dedinho. E no que eu levantei esse dedinho, o pastor olhou e disse: é você. Deus hoje está te dando louvor. Apesar de eu não achar que canto bem, Deus disse que estaria me dando o dom do louvor. E nessa visão, Deus tomava uma irmã em mistérios. Passou-se um tempo, Deus me levantou com 6 anos de idade para começar a cantar nas igrejas. Eu cantava muito nas igrejas ali próximo a Parque Santana e até em outros lugares. E eu me lembro que uma irmã se levantou, uma irmã da Metodista Wesleyana, me falha a memória o nome dela. Ela olhou para mim e disse que me daria um terno. E quando ela me deu aquele terno, gente, aonde eu ia cantar, eu ia com aquele terno. E eu me lembro que diziam: ó, o menino do terninho vai vir cantar aí. E a igreja enchia para poder me ver cantar. E graças a Deus, Deus abençoava, Deus usava. Com 6 anos de idade, um dia eu e minha mãe olhamos um para o outro e falamos assim: mãe, vamos dormir? Mãe disse: vamos, meu filho, vamos dormir. Mas antes de dormir, vamos dobrar os joelhos para poder orar? Com 6 anos de idade, a gente dobrou o joelho para poder orar, para dormir, gente. Eu ia dormir, eu só queria dormir. Só que, naquele dia, Deus decidiu: você não vai dormir. Naquele dia, Deus começou a me tomar. E no que eu ia orando, a minha língua enrolava.
E quando eu vi, eu já estava de pé, sapateando e falando em mistérios. Isso com 6 anos de idade. Só que eu me lembro que algumas pessoas, quando chegaram, né, no quarto, minha mãe, minha irmã, minha tia, algumas outras pessoas, eles começaram a duvidar. Júnior, por quê? Eu tinha 6 anos de idade, irmão, e eu ficava imitando os irmãos no mistério. Eu ficava imitando, e imitava todo mundo. Qualquer mistério que acontecia, os irmãos da própria igreja olhavam, olha aquele mistério ali. E aí terminava, pessoal da família Mendes, Deus abençoe. E aí terminava e eles diziam, imita eles. E eu ia imitava, irmãos, imitava igualzinho. A gente fechava a igreja, terminava o culto só para eu ficar... quando acabava o culto, eles fechavam a igreja e eu começava a imitar os irmãos e eles adoravam. E nesse dia eles começaram a falar, o Júnior tá imitando alguém. Que nada. Naquele dia Deus decidiu me tomar. E na minha casa, gente, morava eu, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, a mais nova, e minha prima, não sei se ela tá me assistindo. E ali foi como uma escada. Foi sendo batizado pelo Espírito Santo. Eu não me lembro a ordem. Não sei se primeiro... Acho que primeiro foi a minha irmã Tawane, depois foi a minha prima Laisa. Perdão. E logo depois veio eu a ser batizado com o Espírito Santo. E depois de mim, no dia seguinte, nós fomos para um culto e pensa no culto tomado pela glória de Deus. Minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. Tá faltando a Emily. Mas um dia a gente vai catar a Emily na marra e ela vai ser batizada também. E manhã também foi batizada com o Espírito Santo. E ali Deus começou a desenrolar as coisas. Eu comecei a cantar, comecei a pregar. Com 7 anos eu já comecei a pregar. Com 8 eu já cantava. Já começava a atender convites, ir para outras cidades. E minha mãe sempre orando, sempre me abençoando, mas a gente enfrentava um período muito difícil. Qual é, Júnior? Teve uma determinada vez que meu pai, por ele beber demais, Luiz Henrique Cazuza, meu pai por beber demais, ele perdeu todo o pagamento. E no que ele perdeu esse pagamento, irmã Rebeca, nós ficamos sem alimento dentro de casa. Ficamos sem algumas coisas e eu me lembro que eu acordei, meu amigo Natan, eu me lembro, Natan, que eu acordei, olhei pra minha mãe e falei assim, mãe, o que tem pra gente tomar café? Aí ela, meu filho, tem cana de açúcar. Falei, tá bom, e cana? Mãe, o que tem pra gente almoçar? Meu filho, tem cana de açúcar. Mãe, o que tem pra gente lanchar na tarde? Tem cana de açúcar. Gente, foi um dia inteiro com cana de açúcar. Eu me lembro que nosso maxilar aqui meu maxilar já tava caindo, ruim, tava difícil. E nesse cenário, minha mãe saiu para trabalhar na segunda-feira, me lembro como se fosse hoje, saiu para trabalhar. E no que ela saiu para trabalhar, meu pai também saiu para trabalhar. E estávamos em casa eu, minha prima, minha irmã mais nova e minha irmã mais velha. Eu, Laisa, Emily e Tawane. E a gente ouviu a campainha tocar. Quando a campainha tocou, a gente foi atender e disseram assim, aqui que é a casa da Márcia? Não, perdão, aqui que é a casa do Carlos? E eu disse, é aqui. A gente diz, é aqui, ó, tem uma compra aqui. A gente ô irmão, tem uma compra aqui. E eu disse, peraí. A minha irmã disse assim, ô amigo, deve ter algum engano. A gente não fez compra. O senhor espera só um minuto? Espera. Eu me lembro da minha irmã pegar o telefone e ligar para minha mãe e disse, mãe,
Você fez compra? Minha mãe, ô minha filha, como que a gente fez compra? A gente não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu tô trabalhando para poder comprar alguma coisa pra gente jantar logo mais. Então tá bom, liga pro seu pai. Ligamos pro meu pai. Pai, o senhor fez compra? Meu filho, não. Como que eu fiz compra? Sabe que o pai não tem dinheiro, eu vou ver se eu consigo um dinheiro emprestado para comprar algumas coisas. Aí alguém diz, qual que é o nome? Carlos Alberto Marques. Não, porque tem uma compra aqui, então manda entregar, desce. Eu me lembro que os entregadores foram descendo as escadas, gente. E eu me lembro que eu criança, eu tinha 6, 7 anos. Eu contei e isso guardou e ficou guardado no meu coração até hoje. Foi descendo, eu me lembro que tinha 6 caixas de compra. Tinha frango, tinha fruta, tinha caixa de leite com 12 fechada, tinha tudo que a gente precisava. E Júnior, quem mandou a compra? Até hoje, eu não sei quem mandou essa compra. Até hoje, eu não sei quem nos abençoou. Mas eu sei de uma coisa. Eu me lembro que nesse cenário, Natan, nós não deixamos de servir a Jesus. Eu ia para as igrejas cantar, minha mãe ia comigo, nós servíamos a Deus na igreja pentecostal Deus é Amor, e eu nunca vi eles murmurar. E aqui eu entendo uma coisa: Deus cuida dos seus na terra. Deus cuida. E Deus cuidou. Deus não deixou faltar. Quem sabe aquele dia de cana de açúcar era para Deus ver. Vamos ver se eles vão murmurar ou não. E a gente não murmurou. Pelo contrário, eu me lembro muito bem da minha prima, da minha mãe, das minhas irmãs rindo. Rindo. E Deus diz, pera aí. Eu estou preparando a providência para vocês. E Jesus mandou aquela providência. Até hoje, a gente não sabe quem foi. Começamos a nos desenvolver. Mas teve um período nesse cenário. Passou-se um tempo, o meu pai ele não se libertou da bebida. E infelizmente meus pais vieram a se separar. Se separaram. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Se separaram, não divorciaram. Se separaram. Né? Eles não eram casados no papel. E manhã decidiu se separar do meu pai e seguimos. E eu com 9 anos, a gente se afastou da igreja. Nós nos afastamos da igreja. E esse foi um período muito complicado também. Por quê, Júnior? Porque Deus começou a requerer algumas coisas de nós. Deus aperta, gente. Deus, para não nos perder, Deus aperta. E teve uma fase na nossa vida que foi muito complicada. Isso não nos dói, mas isso nos traz estrutura, né? Valorizar aquilo que eu tenho hoje. Não é muita coisa, mas eu valorizo. Teve um período que começou a faltar. Meu padrasto na época trabalhava de garçom. E se trabalha tem dinheiro, se não trabalha não tem dinheiro. E esse período foi um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Porque não tinha o dinheiro para poder comprar comida. Mas assim, a gente ria. A gente brincava, a gente jogava. E eu me lembro de uma cena, no nosso quintal tinha um pé de mamão. Eu na janela olhando e via meu padrasto subir naquele pé de mamão. Ele arrancou o mamão verde. E aí ele trouxe para casa. E alguém olhou e disse, eu olhei, falei, mãe, mamão verde? Meu amigo Leandro, Leandro, tu pregou muito, cara, hoje, eu tava vendo a live, Deus te abençoe. Meu padrasto trouxe um mamão verde, e eu me lembro da minha mãe descascando,
picando em cubinhos, colocando na panela e fazendo mamão verde ensopado. E a gente comia arroz e mamão verde. E aquilo era carne pra gente. Aquilo era... E a gente comia e assim, a gente ria, brincava. Foi passando. A gente começou a frequentar uma igreja chamada O Brasil para Cristo, que hoje é liderada pelo pastor Maurílio. E a gente ia, mas não firme. E voltava para casa e comia mamão verde com arroz. Tá aqui hoje meu amigo, pastor Tiago. Pastor Tiago, uma vez ele orou por mim. Minha mãe que conta isso. Minha mãe disse que era para ele cuidar, que era para ela cuidar da minha vida, que Deus teria uma promessa, que Deus teria isso, que Deus iria fazer, que Deus... Mas a gente vivia num cenário tão caótico que creio eu que por muitas vezes a gente não tinha fé naquilo. Mas teve um dia que Deus marcou meu ministério. E o dia que Deus marcou a minha vida foi quando eu decidi cantar, entrar para um quarto. E naquele dia eu decidi cantar. Eu me lembro que eu cantei um louvor, quando as mãos de Deus tocarem em você, seu coração vai se abrir, o céu vai descer, a unção vai cair. É um hino da Cassiane. E naquele dia Deus me tomou num mistério, gente. A gente não estava firme. E Deus começou a puxar. A gente se mudamos para um determinado local. Depois nós mudamos para o bairro Santo Antônio, na rua 24 de agosto. Só que eu não fui. Decidi ir morar com meu pai. Em que eu fui morar com meu pai, Antonielli, eu comecei a seguir um caminho não muito benéfico. Que caminho era esse, Júnior? Eu comecei a furtar as coisas. Comecei a furtar as coisas da padaria, de pessoas. O boato já estava correndo que eu era aviãozinho no bairro. A minha vida era só rua e fliperama. Eu só fazia isso. Nem sabia mais que Deus existia, gente. Deus pra mim estava longe de tudo. Só que entenda bem. Quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um projeto na sua vida, por mais que você esqueça, Deus vai usar alguém próximo a você para te fazer lembrar. Gente, Júnior Pinheiro, meu amigo, Marco Júnior, meu mano, Brenner, que também tá aí, gente, obrigado por vocês estarem conosco. Gente, eu nem sabia que Deus, e quem era Deus pra mim. Mas a minha mãe, mesmo afastada, minha mãe disse assim, meu filho, eu ouvia como uma voz entrava no meu quarto e dizia assim, vai lá agora e busca ele, porque é pra você cuidar. Gente, minha mãe se levantou, gritou meu padrasto e disse, tô trocando de roupa. Vai aonde? Vou buscar meu filho. Porque quem sabe se minha mãe não tomasse aquela atitude naquele dia, quem sabe hoje eu não seria o que eu sou. Quem sabe eu hoje não estaria onde eu estou. E outra, quem sabe hoje eu estaria morto. Mas manhã decidiu ouvir a voz de Deus e foi. Me buscou, me pegou. Eu me lembro, Juliano, que eu chorava, eu não queria sair, porque eu estava enraizado naquele lugar, eu estava muito colado com meu pai. Amizade, né? Mas minha mãe, não, você vai embora. Você não vai ficar aqui, você vai embora. Você não vai ficar aqui, porque é pra eu cuidar. Então, pai, tem pai aqui me assistindo, tem mãe me assistindo. A autoridade maior dentro da tua casa ainda é você. É você que tem autoridade sobre o teu filho.
Então, se você determinar coisas, amaldiçoar o teu filho, ele vai ser amaldiçoado. Mas se você liberar uma palavra de bênção, se você determinar que ele vai ser uma bênção, eu sou hoje retrato daquilo que minha mãe profetizou sobre a minha vida, gente. Ela tá me assistindo aí, está vindo umas carinhas chorando aí, minha maninha, Márcia Silva. Eu sou retrato daquilo que minha mãe profetizou. Ela foi lá e me buscou e... vai ficar aqui comigo. Mesmo contra a minha vontade, mas fiquei. Ficamos, eu me lembro que eu tinha 10 anos. Isso era 10 anos. Nós saímos da onde nós estávamos. E aí Deus começou a montar um cenário. Para quê? Para poder nos restaurar. Porque é assim que Deus faz. Deus nos trouxe para uma casa que é não o local, né, mas o bairro onde nós moramos até hoje. Para uma casa que no bairro Nossa Senhora de Santana. A minha irmã mais velha, Tawane, não morava conosco. Ela veio a morar. Então a nossa família foi reestruturada. Porque Deus, quando quer fazer uma coisa, Deus primeiro faz na família. Deus, ele faz na família. Neemias, Deus faz na família primeiro. Então Deus restaurou primeiro a minha família. E nesse cenário, a minha irmã Emily, eu não sei se ela viu algo que colocou medo nela. E eu me lembro que minha mãe foi revelada na igreja que o diabo estava com artimanha para deixar alguém da minha casa, alguém da casa dela, louco ou louca. A minha irmã, ela não conseguia ficar sozinha na sala durante o dia assistindo televisão. Aonde ia, alguém ia, ela ia atrás. Creio eu que Deus já começou a fazer isso, Deus permitiu isso, para quê? Para nos puxar. A gente não tinha uma igreja fixa, mas eu me lembro que naquele tempo foi montado na nossa casa um círculo de oração. E orava eu, minha mãe, a minha irmã mais velha, a Tawane, a Laisa, começou nós, mais a Emily. E aí veio a vizinha, foi vindo outras vizinhas. A gente mudou da nossa casa, eu moro numa escadaria. Quem me segue no Instagram já viu a escada que eu de vez em quando eu posto. A gente morava numa casa nessa escada, a gente decidiu subir um pouquinho mais, coisa da minha mãe. Moramos numa casa hoje mais pra cima por causa da quantidade de quartos. E aí o círculo de oração continuou, só que aí começou a vir outras pessoas. E quando alguém estava precisando, a minha casa começou a ser referência de oração. Mesmo a gente não tendo uma igreja fixa, mas ali a gente já estava caminhando. E a gente orava, Deus nos usava, Deus fazia, a gente começou a se posicionar, mas a gente ainda não tinha uma igreja para poder congregar. Foi aí, eu não sei se ela está aí me assistindo, mas alguém da família dela está assistindo. Eu tenho uma líder hoje chamada Tawane, que é a esposa do José Ricardo, eles são meus líderes, né? E ela começou a estudar com a minha irmã. Minha irmã voltou a estudar, minha irmã mais velha, Tawane, começou a estudar, então 2 Tawanes, juntas estudando, pensa que loucura, estudando, e aí, perdão, e aí essa Tawane, minha líder hoje, ofertou um convite para minha irmã Tawane, ó, vai ter uma festa lá na minha igreja e tal, você não quer ir lá não? Vamos lá, a gente vai estar mudando de ministério, vamos estar fazendo a transferência e tal, você não quer ir? Aí a minha irmã Tawane, vamos, eu tenho um irmão, meu irmão canta, então leva ele para cantar. Gente, eu não tinha pedido. E aí a Tawane chegou em casa gritando assim, Júnior, você vai cantar tal dia, na igreja tal, e vai ser isso. Eu falei, tá, amém, mas eu falei assim, eu só vou cantar se eu for de terno e gravata. Eu falei assim, minha família não tem dinheiro, não vou mesmo. Irmão, eu não sei o que eles fizeram. Eu não sei. Juntou maninha, minha prima Laisa,
Eu não lembro se Tawane ajudou, mas eu sei que juntou uma galera. Eles compraram um terno, uma camisa, uma gravata e um sapato. E do nada eles chegaram com um terno aqui em casa. Falaram assim, ó, tu não vai cantar? Tu não disse que queria ir de terno? Tá aqui o terno. Eu olhei, irmãos, incrédulo para aquilo. E disse, tem como mais fugir não. Tá na hora de voltar.